Imagine esta cena acontecendo dentro da sua empresa hoje. São 9h30 da manhã, e o caixa já está pressionado, a reunião com o fornecedor começa em poucos minutos, e a folha de pagamento se aproxima rapidamente, enquanto a diretoria tenta preservar capital de giro, crédito bancário e previsibilidade. Nesse exato momento, o financeiro entra na sala, com uma informação que muda completamente o clima: existe uma execução fiscal contra a empresa. Você abre o processo no sistema do tribunal. Enquanto tenta entender o tamanho do problema, a tela carrega lentamente, e aparecem movimentações com nomes técnicos: carta, aviso de recebimento, certidão, prazo, bloqueio, penhora. Então surge a frase que acende o alerta: citação realizada, e logo depois aparece outra informação ainda mais desconfortável: prazo decorrido. Talvez já exista pedido de bloqueio via Sisbajud, talvez exista risco de penhora sobre contas bancárias, talvez apareça alguma restrição patrimonial em andamento. E tudo isso transmite uma sensação muito clara: o processo avançou sem a empresa participar. Nessa hora, a pergunta do empresário é quase inevitável: como eu perdi prazo, se ninguém aqui recebeu nada? E é exatamente nesse ponto que decisões precipitadas costumam nascer. Algumas empresas pagam sem compreender o processo, outras parcelam apenas para afastar o medo, outras ignoram a cobrança porque acreditam que nada foi recebido. Mas antes de discutir pagamento, parcelamento ou defesa, existe uma pergunta anterior. A empresa foi citada? E mais importante ainda, essa citação foi juridicamente válida? Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, advogado com atuação em direito tributário e empresarial, e neste vídeo nós vamos tratar de uma questão prática, técnica e muito relevante para empresas: a citação inválida na execução fiscal. Aqui, não estamos falando de brecha automática, nem de promessa de anulação, estamos falando de uma verificação jurídica essencial, que pode alterar prazos, bloquear prejuízos processuais e reorganizar a estratégia da empresa. A citação é o ato que chama o réu, o executado ou o interessado para integrar o processo. Em linguagem empresarial, é como a notificação formal que coloca a cobrança na mesa da diretoria, com prazo, risco e consequência. Sem esse chamado válido, a empresa pode ser empurrada para decisões graves, sem ter tido a oportunidade real de avaliar documentos, reunir provas, discutir valores ou escolher a medida adequada. O artigo 239 do Código de Processo Civil traz essa ideia como porta de entrada da validade processual. Para a validade do processo, a citação do réu ou do executado é indispensável, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Na execução fiscal, essa lógica recebe uma disciplina específica, porque a Fazenda Pública cobra judicialmente débitos inscritos em dívida ativa, seguindo regras próprias e prazos muito sensíveis para a empresa. A Lei 6.830 de 1980, conhecida como Lei de Execuções Fiscais, estabelece no artigo 8º que o executado será citado para pagar a dívida, com juros, multa e encargos, ou garantir a execução, do prazo legal. Perceba a importância prática disso para o empresário. A citação não é apenas um aviso burocrático, ela abre o momento em que a empresa precisa decidir se paga, garante, questiona, documenta ou se defende. Por isso, quando a citação foi para endereço antigo, quando o recebimento parece incompatível, quando o edital surgiu cedo demais, ou quando o aviso de recebimento não permite conferência segura, existe uma dúvida técnica que precisa ser examinada com cuidado. Isso não significa que a dívida desaparece automaticamente, nem significa que toda execução fiscal será anulada. Cada caso depende do processo, dos documentos e da prova disponível. Mas significa que talvez a empresa não tenha perdido o jogo, antes mesmo de entrar em campo. Porque, antes de perguntar se o débito é devido, muitas vezes é preciso fazer uma conferência anterior. O processo chamou a empresa corretamente para se defender.
A partir daqui, nós vamos organizar essa análise com calma, começando pela pergunta central que sustenta todo o raciocínio: o que torna uma citação válida ou inválida dentro de uma execução fiscal? Então, antes de olhar valor, multa, juros ou parcelamento, o empresário volta uma página no processo e faz a pergunta correta: a empresa foi validamente chamada para essa execução fiscal? Na movimentação, aparecem palavras que parecem apenas burocracia: AR, mandado, edital, certidão e decurso de prazo. Mas cada expressão funciona como uma peça do controle interno, porque mostra quem comunicou, como comunicou e quando começou o risco. O AR é o aviso de recebimento da carta, indicando uma entrega postal que precisa fazer sentido. O mandado é a ordem cumprida pelo oficial de justiça, com relato formal da diligência realizada. O edital é uma chamada pública e excepcional, usada quando as formas normais foram realmente frustradas. A certidão é o registro oficial do que aconteceu, e o decurso de prazo indica que o tempo processual passou. Só que o prazo não pode correr corretamente, quando a largada jurídica foi defeituosa. O Código de Processo Civil, no artigo 239, estabelece a regra central. Para a validade do processo, é indispensável citar o réu ou o executado, salvo hipóteses legais. Na linguagem da empresa, o processo não pode avançar contra patrimônio, como se a ciência já existisse. A citação não é carimbo de cartório, ela é a porta do contraditório. É por ela que a empresa toma ciência da cobrança judicial e escolhe uma reação técnica. Essa reação pode ser pagar, garantir a execução, apresentar embargos, ou adotar outra medida cabível. O Código de Processo Civil, no artigo 240, acrescenta outro ponto importante. A citação produz efeitos processuais relevantes, e isso exige leitura cuidadosa da linha do tempo. Na execução fiscal, essa leitura conversa com prescrição, especialmente pelo Código Tributário Nacional. O artigo 174, parágrafo único, inciso 1º, merece atenção especial. Ele prevê que o despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição na execução fiscal. Essa análise considera a redação posterior à Lei Complementar 118 de 2005. Na prática, não basta dizer que a citação falhou e encerrar a análise. É preciso verificar constituição do crédito, ajuizamento, despacho citatório, tentativas de citação e atos posteriores. Agora entra a regra especial da execução fiscal, prevista na Lei 6.830 de 1980. O artigo 8º determina que o executado será citado, para pagar ou garantir a execução. Esse prazo é de 5 dias, incluindo dívida, juros, multa e encargos indicados. A citação pode ocorrer por correio, oficial de justiça ou edital, conforme as circunstâncias. Mas existe uma lógica de escalada, porque o edital não é atalho processual. A súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa isso claro. Na execução fiscal, a citação por edital só cabe, quando frustradas as demais modalidades. Se o processo foi direto para edital, sem tentativas reais, acende um sinal de alerta. Pense como uma auditoria de risco, antes do bloqueio do caixa empresarial. Primeiro exemplo, a carta foi enviada para endereço antigo da empresa. E, mesmo assim, a Fazenda já tinha dados cadastrais atualizados disponíveis. O processo registra a citação realizada, mas o endereço não correspondia à sede da época. Segundo exemplo, o edital apareceu sem tentativa efetiva por correio ou oficial. Nesse cenário, a empresa pode ter sido tratada como ausente, sem busca adequada. Terceiro exemplo, o AR está ilegível, incompleto ou sem identificação minimamente confiável. Aqui surge a teoria da aparência, reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em regra, pode ser válida a citação postal da pessoa jurídica, recebida no endereço correto. Isso ocorre quando alguém recebe sem ressalva, aparentando autorização para receber correspondência. Mas essa presunção não resolve endereço errado, recebimento incompatível ou prova documental contrária. Quarto exemplo, alguém tenta citar sócio ou administrador,
sem inclusão correta no polo passivo. Quando há redirecionamento, também é preciso verificar se ele ocorreu regularmente. Nesse ponto, a pergunta muda, não é apenas quem recebeu a carta. A pergunta passa a ser: essa pessoa podia ser cobrada neste processo? Se uma etapa essencial falha, entram os artigos 280 e 281. Eles tratam da nulidade por descumprimento da forma legal e dos atos dependentes. Em termos simples, se a citação era base, o prédio inteiro pode ser questionado. E quando a prova já está no processo, surge a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Ela admite exceção de pré-executividade em execução fiscal para matérias conhecíveis de ofício. Mas isso vale quando a discussão não exige produção complexa de provas. Perceba o mapa, a lei define como chamar a empresa, a jurisprudência limita atalhos. E o processo deve demonstrar que essas regras foram respeitadas, documento por documento. A partir daqui, a análise deixa de ser abstrata e vira conferência objetiva. O próximo passo é procurar onde a citação costuma quebrar, na vida real da empresa. Endereço errado, edital apressado, AR inconsistente, ou certidão que não explica o suficiente. Agora que a regra está posta, a câmera volta ao processo concreto. O empresário baixa a íntegra da execução fiscal, página por página. Primeiro aparece a petição inicial, com a cobrança organizada pela Fazenda. Depois vem a certidão de dívida ativa, que sustenta aquela execução. Em seguida, surge o despacho judicial que determinou a citação. Mais abaixo, aparecem carta, aviso de recebimento, certidão e edital. É nesse ponto que a caixa preta vira uma linha do tempo. Documento 1. Para onde exatamente a carta de citação foi enviada? Se o endereço era antigo, o alerta precisa acender imediatamente. Mas a análise não termina na simples mudança de endereço. É preciso perguntar se havia meios razoáveis de localização. Havia alteração contratual registrada, cartão CNPJ atualizado, cadastro municipal regular? Existiam notas fiscais, contrato de locação ou comunicações oficiais recentes? A própria Fazenda já tinha enviado documentos para outro endereço? Se esses sinais existiam, e foram ignorados, o problema cresce. A empresa pode não ter tido ciência válida daquela cobrança judicial. A Lei 6.830, de 1980, no artigo 8º, organiza a citação na execução fiscal. Essa citação serve para chamar o executado ao processo. Ela permite pagar, garantir a execução ou avaliar defesa cabível. Quando a comunicação falha, o prazo pode nascer contaminado. Documento 2. Houve citação por edital antes das tentativas reais? O edital não deve funcionar como o botão de avanço processual. Ele é uma medida excepcional, usada quando outras formas falharam. A súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça é objetiva. Na execução fiscal, o edital cabe quando frustradas outras modalidades. Então, se o processo pulou etapas, existe um ponto sensível. Faltaram tentativas pelo correio, diligência por oficial ou consultas disponíveis. A certidão apenas repetiu frases genéricas, sem explicar a busca. Nessa situação, o edital pode ter substituído uma investigação mínima. Na prática empresarial, isso vira uma surpresa de caixa. A empresa não acompanha prazo, não garante juízo, não organiza documentos. Quando percebe, pode haver bloqueio, penhora ou pressão por parcelamento. Documento 3. O aviso de recebimento realmente fecha a conta? O AR está legível, completo e conectado ao endereço correto? Ele mostra quem recebeu, quando recebeu e em qual local. A assinatura permite uma conferência mínima sobre a entrega realizada? Em pessoa jurídica, existe a chamada teoria da aparência. Em regra, ela pode validar a entrega no endereço correto. Isso ocorre quando alguém recebe sem ressalvas pela empresa. Mas essa teoria não conserta qualquer defeito documental. Endereço errado, prédio de terceiro ou recebedor sem vínculo mudam tudo.
Prova de mudança de sede também pode alterar o quadro. Registros de empregados, portaria, condomínio e correspondências ajudam bastante. O AR frágil deixa de responder e passa a perguntar. Documento 4. A certidão do oficial é realmente clara? A certidão tem fé pública, mas precisa narrar diligências concretas. Dia, horário, endereço, pessoas consultadas e informações colhidas importam. A expressão não localizado, sozinha, pode ser insuficiente em contexto. Principalmente quando fotos, contratos e comprovantes contam outra história. O processo deve revelar uma busca séria, não uma conclusão vazia. Existe ainda a citação de sócios, administradores e corresponsáveis. Quando a execução atinge pessoa física, a cautela aumenta muito. É preciso verificar inclusão no polo passivo e redirecionamento regular. Também é preciso conferir o fundamento da responsabilidade pessoal discutida. No campo tributário, aparece frequentemente o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Ele trata de atos com excesso de poderes ou infração. Também envolve violação à lei, contrato social ou estatutos. Aqui, contrato social, alterações e datas de gestão são essenciais. A CDA e a decisão de redirecionamento precisam conversar entre si. Se o vício for reconhecido, atos posteriores podem ser anulados. Essa consequência decorre dos artigos 280 e 281 do Código de Processo Civil. Mas nulidade de citação não apaga automaticamente a dívida. Muitas vezes, ela devolve o processo ao ponto correto. O objetivo é reabrir contraditório, invalidando atos dependentes da falha. Em alguns cenários, também pode surgir discussão de prescrição. Essa análise exige cuidado, especialmente em execução fiscal tributária. O artigo 174, parágrafo único, inciso 1º, do Código Tributário Nacional, trata da interrupção pelo despacho que ordena a citação. Por isso, o vício precisa ser lido com prova e contexto. Encontrado possível defeito, a pergunta se torna estratégica. Como apresentar isso ao juiz com técnica e prova pronta? E como evitar uma defesa longa quando a questão inicial é processual? Agora, a inconsistência já não é uma suspeita abstrata, ela tem documento, data e endereço. Talvez a carta tenha ido para uma sede antiga, mesmo com cadastro atualizado. Talvez o edital tenha aparecido antes das tentativas reais de localização. Talvez o aviso de recebimento não mostre quem recebeu a comunicação. Nesse momento, a pressão muda de lugar, sai do jurídico e entra no caixa. O financeiro pergunta se pode haver bloqueio via Cisbajud nos próximos dias. O sócio pergunta se parcelar agora reduziria o risco imediato. A operação pergunta se folha, fornecedores e capital de giro podem ser atingidos. Mas é exatamente aqui que a empresa não deve reagir no impulso. A resposta precisa ser técnica, documentada e proporcional ao vício encontrado. Antes dos embargos à execução fiscal, pode existir uma porta processual relevante. Essa porta é a exceção de pré-executividade, quando a matéria permite esse caminho. A exceção de pré-executividade é apresentada dentro da própria execução fiscal. Ela leva ao juiz questões verificáveis de plano, sem prova complexa. O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa possibilidade na súmula 393. Segundo essa súmula, ela cabe para matérias conhecíveis de ofício. Também exige que a discussão não dependa de dilação probatória. Na prática, pense nisso como uma auditoria documental de emergência. Se o vício aparece nos próprios autos, o juiz pode examiná-lo antes. Isso pode envolver nulidade de citação, prescrição, ilegitimidade ou outro vício evidente. Mas a palavra central aqui é prova, não apenas inconformismo empresarial. Sem prova pré-constituída, a estratégia enfraquece. A exceção não é um atalho universal contra qualquer cobrança fiscal. Ela não substitui uma defesa ampla quando faltam documentos essenciais. Se for preciso ouvir testemunhas,
fazer perícia ou reconstruir fatos complexos, o caminho pode mudar. Quando a execução já avançou para bloqueio, penhora ou intimações posteriores, existe outra frente possível. A empresa pode peticionar apontando a nulidade dos atos dependentes da citação defeituosa. O fundamento começa no artigo 239 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo trata da indispensabilidade da citação para a validade processual. Depois entram os artigos 280 e 281. Eles tratam da nulidade dos atos e da extensão aos atos dependentes. Em linguagem empresarial, se a porta de entrada falhou, o corredor inteiro precisa ser conferido. O objetivo não é ganhar tempo artificialmente, nem criar manobra protelatória. O objetivo é recompor o contraditório que deveria ter existido desde o começo. Já os embargos à execução fiscal entram quando a discussão é mais ampla. Eles podem envolver validade da certidão de dívida ativa ou excesso de cobrança. Também podem discutir legalidade do tributo ou matérias que exigem prova maior. A Lei 6.830 de 1980 disciplina esse caminho. O artigo 16 trata dos embargos como via defensiva tradicional. Mas esse caminho normalmente exige garantia do juízo e atenção ao prazo. Por isso, a escolha entre exceção, nulidade e embargos não nasce do medo. Ela nasce da leitura organizada dos documentos e da estratégia adequada. O checklist precisa começar pela cópia integral da execução fiscal. Depois, vem a certidão de dívida ativa e a petição inicial. Em seguida, confira o despacho que ordenou a citação. Separe o comprovante de envio postal e o aviso de recebimento. Inclua as certidões do oficial de justiça e eventual edital. Compare os comprovantes de endereço da época com os cadastros oficiais. Analise contrato social, alterações, cartão CNPJ e inscrições fiscais. Verifique documentos sobre quem podia receber correspondências pela empresa. Se existir, junte prova de que a fazenda conhecia outro endereço. Se a nulidade for reconhecida, atos posteriores podem ser anulados. O prazo de defesa pode ser reaberto conforme o ato válido posterior. Bloqueios e penhoras derivados do vício também podem ser questionados. Mas a dívida não desaparece automaticamente apenas pela nulidade da citação. Muitas vezes, o processo volta ao ponto processual correto. Se houver prescrição ou ilegitimidade comprovável de plano, o alcance pode ser maior. Com esse mapa em mãos, surge a próxima decisão prática. O que a empresa não deve fazer quando está pressionada, e cada clique pode afetar sua estratégia. E é exatamente aqui que a ferramenta processual exige cuidado. Porque aquilo que parecia uma saída rápida, pode virar um problema maior. Imagine a cena dentro da empresa, sem dramatização exagerada. O processo está aberto em uma tela, e o portal de parcelamento está aberto em outra. O financeiro pergunta se deve pagar logo. Para evitar bloqueio, penhora ou alguma restrição imediata. Ao mesmo tempo, um sócio afirma com segurança: se a empresa nunca recebeu nada, então basta ignorar. As duas reações parecem completamente opostas, mas nascem exatamente do mesmo lugar, a ansiedade. E, em execução fiscal, ansiedade costuma ser péssima conselheira. Porque ela troca método por impulso. Antes de pagar, antes de parcelar, antes de presumir derrota. Leia a citação com atenção. O primeiro erro é presumir que toda citação lançada na movimentação do processo é automaticamente válida. A tela pode dizer citação realizada. Mas essa frase não encerra a análise jurídica. A pergunta correta é outra. Realizada como, em qual endereço, e por quem recebida. Também é preciso verificar o aviso de recebimento, o mandado, a certidão e eventual edital. O caput do artigo 239, do Código de Processo Civil, estabelece uma regra central. A citação é indispensável para a validade do processo, salvo hipóteses legais.
Na execução fiscal, essa lógica conversa diretamente com o artigo 8º da Lei 6.830, de 1980. Esse dispositivo prevê que o executado seja citado para pagar a dívida ou garantir a execução. Na prática empresarial, isso significa uma coisa simples. Não trate a movimentação processual como prova absoluta. Se a empresa aceita tudo automaticamente, pode perder a chance de discutir nulidades relevantes. Essas nulidades podem atingir bloqueios, penhoras, intimações e prazos que nasceram daquele ato defeituoso. O segundo erro é ir para o extremo oposto e ignorar a execução porque ninguém lembra da carta. Essa frase, sozinha, não segura um processo fiscal. Principalmente quando não existe prova documental organizada. Se o juiz entender que a citação foi válida, a execução pode continuar avançando contra o patrimônio. Pode haver bloqueio via cisbajud, penhora de bens, restrições e pressão financeira sobre o caixa. A postura correta não é desaparecer do processo. É comparecer tecnicamente, apontando o vício com documentos. Aqui existe uma nuance que exige precisão. Porque o parágrafo 1º do artigo 239, do Código de Processo Civil, prevê uma consequência importante. O comparecimento espontâneo pode suprir a falta ou a nulidade da citação, conforme o caso. Isso não significa que a empresa deva ficar inerte. Nem significa que deve entrar de qualquer maneira. Significa que o comparecimento precisa ser estratégico, delimitando o vício e preservando discussões sobre atos anteriores. O terceiro erro é parcelar sem análise processual mínima. Como se o parcelamento fosse apenas decisão financeira. O parcelamento pode ser adequado em muitos cenários, mas não deve ser um clique impulsivo. Em determinados contextos, ele pode indicar reconhecimento do débito ou alterar a força de certas defesas. Não é que parcelar seja sempre errado. Errado é parcelar no escuro, sem ler o processo. O quarto erro é alegar nulidade sem documentos, esperando que a tese sobreviva apenas pela narrativa. A exceção de pré-executividade, admitida pela súmula 393 do STJ, tem utilidade real, mas não é atalho universal. Ela exige matéria verificável de plano, sem necessidade de prova complexa ou investigação longa. Por isso, sem prova pré-constituída, a estratégia enfraquece muito. Mesmo quando a suspeita parece plausível. Se o endereço estava errado, mostre o endereço correto, com documentos da época da tentativa de citação. Se o aviso de recebimento é incompatível, demonstre a inconsistência com registros objetivos da empresa. Se o edital foi prematuro, aponte a ausência de tentativas reais por correio ou oficial de justiça. O quinto erro é confundir nulidade de citação com desaparecimento automático da dívida cobrada. São planos diferentes, e essa separação evita expectativas perigosas, especialmente quando o caixa está pressionado. Uma coisa é a defesa processual, perguntando se a empresa foi chamada corretamente ao processo. Outra coisa é a defesa de mérito, discutindo o crédito tributário, CDA, prescrição, ilegitimidade ou valor. A nulidade da citação protege o contraditório, mas não elimina, por si só, o crédito tributário, quando a discussão exigir defesa mais ampla. A via pode envolver embargos à execução fiscal. A Lei 6.830, de 1980, trata desses embargos, no artigo 16.
com requisitos próprios e atenção ao prazo. Por isso, a escolha do caminho depende do documento, do prazo, da prova e do risco patrimonial. A regra de prudência é simples. Antes de pagar, antes de parcelar, antes de ignorar, leia a citação. Antes de alegar nulidade, reconstrua a linha do tempo. Por que processo fiscal se enfrenta com método? Muitas vezes, o prejuízo não nasce da cobrança, mas da primeira decisão tomada sem técnica. Agora, esse raciocínio precisa virar um protocolo prático para a empresa agir amanhã cedo, sem improviso. Depois desses erros possíveis, a empresa precisa fazer a última conferência, antes de qualquer decisão que mexa no caixa. O processo está aberto na tela, com valor, documentos e movimentações, e tudo parece pedir uma resposta imediata. De um lado, aparece a cobrança, com juros, multa e encargos. Do outro, aparecem despacho, carta, aviso de recebimento, certidão, edital, talvez bloqueio. A reação natural é olhar primeiro para o tamanho da dívida, porque é esse número que pressiona o empresário. Mas, em execução fiscal, existe uma pergunta anterior, e ela pode mudar completamente a análise. Antes de perguntar quanto estão cobrando, pergunte se a empresa foi corretamente chamada ao processo. Essa pergunta não é detalhe burocrático, nem formalismo vazio, é uma proteção do contraditório. O artigo 239 do Código de Processo Civil afirma que a citação é indispensável para a validade do processo, salvo hipóteses legais. Se esse ato nasceu com defeito, os artigos 280 e 281 do Código de Processo Civil permitem discutir nulidade, e também os atos dependentes daquela comunicação defeituosa. Na execução fiscal, essa conferência tem peso ainda maior, porque o rito é específico. O artigo 8º da Lei 6.830, de 1980, prevê que o executado seja citado para pagar ou garantir a execução, no prazo de 5 dias. Já o artigo 16 da mesma lei trata dos embargos à execução fiscal, quando os requisitos legais estiverem presentes. Perceba a lógica empresarial por trás disso, a citação funciona como o aviso formal de entrada no jogo. Se esse aviso falha, prazos, defesa, garantia e constrições podem ficar comprometidos. Por isso, antes de pagar, parcelar, ou presumir que tudo está perdido, baixe a íntegra do processo. Monte uma linha do tempo simples, como faria em uma auditoria interna. Veja quando o juiz ordenou a citação, e como ela foi cumprida. Confira o endereço usado, e compare com os cadastros oficiais da época. Analise cartão CNPJ, junta comercial, inscrições estadual e municipal, contrato social e alterações. Se houve edital, verifique se existiram tentativas reais antes dessa medida excepcional. A súmula 414 do STJ admite edital na execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades. Em outras palavras, edital não deve ser usado como atalho processual. Depois, separe provas, porque alegação sem documento raramente sustenta uma boa estratégia. Não basta afirmar que a empresa não recebeu a citação, é preciso demonstrar o vício. Um aviso de recebimento ilegível pode ser relevante, quando impede a conferência da entrega. Um endereço antigo pode ser relevante, quando havia dados atualizados disponíveis. Uma certidão genérica pode ser relevante, quando não descreve diligências concretas. A ausência de tentativas reais pode ser relevante, especialmente antes de uma citação por edital. Com esses documentos organizados, a próxima pergunta é sobre o instrumento adequado. Quando a matéria puder ser demonstrada de plano, sem prova complexa, a exceção de pré-executividade pode ser considerada. A súmula 393 do STJ admite essa via, em matérias conhecíveis de ofício e comprováveis documentalmente. Mas ela não é uma solução universal, nem substitui a análise técnica do caso. Se a discussão exigir prova ampla, garantia do juízo, ou debate de mérito, os embargos ou outra medida podem ser mais adequados. O ponto central é simples, mas precisa ser levado a sério. Uma citação inválida pode anular atos posteriores,
como penhoras e intimações dependentes. Porém, essa nulidade não extingue automaticamente o débito tributário. Muitas vezes, ela apenas devolve o processo ao momento correto, permitindo o contraditório efetivo. Isso já pode ser decisivo para prazo, estratégia, negociação e proteção patrimonial. Este conteúdo tem finalidade educativa, e não substitui análise individual do processo. Em execução fiscal, pequenos detalhes documentais podem alterar prazos, riscos e caminhos defensivos. Se sua empresa enfrenta uma cobrança judicial, avalie os documentos com orientação técnica, antes de qualquer decisão definitiva. Agora, deixe uma resposta simples nos comentários: sua empresa já conferiu a citação antes de analisar a dívida? Essa pergunta ajuda outros empresários a perceberem onde começa a gestão do risco. Se este conteúdo foi útil, acompanhe o canal, porque aqui tratamos defesa tributária com método, clareza e responsabilidade. E, na tela final, eu deixei um próximo vídeo que aprofunda uma etapa decisiva desse tipo de problema. Antes de discutir a dívida, confirme se a empresa foi corretamente chamada ao processo.